Bem, você já leu o enunciado da sua peça, né, lá na sua prova da segunda fase da OAB em Direito Administrativo, já identificou que não se trata o caso de um acontecimento, entre aspas, extrajudicial. Ali já existe uma ação ajuizada. Você identificou que sim, que existe uma ação ajuizada. A primeira pergunta, então, que você se faz é se a peça seria uma contestação. E aí a gente falou isso no áudio passado. Não, a peça, professor, eu identifiquei, não é uma contestação. Ora, se não é uma contestação, você então vai precisar se perguntar se existe nos autos uma decisão a ser combatida. Existe alguma decisão aqui que eu preciso recorrer, professor? Que eu preciso combater? Sim. Então, se existe uma decisão que você precisa combater, a peça será ou um recurso ou uma reclamação constitucional. Reclamação a gente vai deixar para depois. Então, vamos tratar especificamente dela, as nuances dela. Então, professor, a peça é um recurso. Tudo bem. Como é que eu identifico o recurso? Não é difícil. Para você identificar o recurso, basicamente você tem que se perguntar 3 coisas. Primeira pergunta: essa decisão que eu quero recorrer, ela é uma decisão de um juiz de primeiro grau, um juiz de piso, um juiz da primeira instância, né, da Justiça Comum Federal, da Justiça Comum Estadual, da Vara Cível, da Vara da Fazenda Pública? É uma decisão de juiz de primeiro grau? É, professor, é uma decisão de um juiz de primeiro grau. Ou é uma decisão de um tribunal, de um desembargador, de um ministro, de um tribunal, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça? Porque, veja, se for uma decisão de um juiz de primeiro grau, professor, é uma decisão de um juiz de primeiro grau. Opa, então fiquem tranquilos. Porque se é uma decisão de um juiz de primeiro grau, a peça ou vai ser um agravo de instrumento ou vai ser uma apelação. Simples assim. Professor, mas é possível que seja embargo de declaração, não é? É possível. Mas os embargos são destinados a sanar uma omissão, contradição ou obscuridade. Embargos são uma peça muito fácil. Acho muito pouco provável que o examinador cobre, porque basta você pedir para sanar a omissão, sanar a contradição, sanar a obscuridade e está resolvido. Não acho que é por aí. Pois bem, nos resta, para combater uma decisão de primeiro grau, de um juiz de primeiro grau, ou o agravo de instrumento, ou a apelação. Meu Deus, professor, como é que eu vou saber? É muito fácil. Abra o seu vade-mecum, o seu Código de Processo Civil, no artigo 1009. O artigo 1009 é claro. Da sentença, cabe apelação. Da sentença, cabe apelação. Por outro lado, ali pelo artigo 1015 do CPC, a gente tem o agravo de instrumento, que diz que o agravo de instrumento, por exemplo, é cabível contra uma tutela provisória, contra uma decisão interlocutória que analisa uma tutela provisória. Basicamente, então, a discussão é a seguinte: se a decisão é de um juiz de primeiro grau e é uma decisão interlocutória, aquela decisão provisória ali no começo do processo ou no meio do processo, em cognição provisória, agravo de instrumento. Se, por outro lado, é uma decisão no final do processo, digamos assim, é uma sentença, apelação. Da sentença, cabe apelação. Repete comigo. Da sentença, cabe apelação. Está lá no artigo 1009 do CPC. Ou seja, se você identificar que existe uma decisão nos autos a ser combatida e essa decisão é de um juiz de primeiro grau, ou é um agravo de instrumento, ou é uma apelação, meus amigos. Não tem outra alternativa. Logo, se eu vou entrar com um recurso de uma decisão interlocutória, agravo de instrumento. Se eu vou entrar com um recurso de uma sentença, apelação.